Novembro Azul. Bruno tem aí um assunto de muita importância para compartilhar com vocês. Com você, Bruno. Eba, gente, agora o assunto é sério, viu, mulherada? Ó, o que a gente vai falar aqui agora, muitas vezes os homens não dão muita moral, não quer saber muito. Então vocês fiquem atentas aí para botar ordem no marido de vocês, que são relaxados aí. Mas antes de mais nada, se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, manda pra gente no WhatsApp, o telefone é 96586-1493. 96586-1493. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa o Dr. Rafael Grunewald, ele que é médico urologista. Seja muito bem-vindo, Rafael. Bruno, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer um tema tão importante aí, né? Prevenção de saúde do homem. Gente, Novembro Azul é o mês de conscientização e da saúde do homem, com foco, é claro, na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, fiquem ligadinhos aqui com a gente que o Rafa vai esclarecer tudo aqui. Certo? Mas antes de mais nada, vamos mostrar para o pessoal de casa como de fato funciona a próstata, doutor? Vamos sim. É importante a gente entender porque a próstata é uma coisa um pouco abstrata, né? Ninguém entende muito bem o que está acontecendo ali. E eu trouxe uns slides aqui para a gente mostrar ali a localização da próstata, né? Então ali nesse slide você consegue ver que tem a bexiga e logo abaixo tem essa glândula, que é a glândula que a próstata, e logo abaixo o esfíncter urinário, onde a gente segura a urina, né? Então, olha a proximidade ali de tudo, né? Logo atrás, à direita ali do televisor, tem o reto, que é por onde a gente vai acabar fazendo o toque retal, o exame da próstata, que é um dos exames do rastreio, que a gente vai esclarecer mais para frente, e consegue palpar ali pelo menos a parte posterior da próstata. Então, é importante a gente entender, né? A próstata é uma glândula que ela produz o líquido seminal, então ela tem essa função e ela também faz essa conexão da urina, da bexiga para o resto da uretra, para sair a urina por ali. Se a gente puder passar mais um slide, aqui a gente nota um exemplo de um tumor de próstata, que é onde é mais localizado. 90% dos tumores, Bruno, vão estar ali nessa região. Essa região é onde a gente consegue fazer o exame da próstata. O urologista, ele vai ali com o dedo indicador, ele consegue palpar ali esse nódulo e ele consegue detectar na palpação esse nódulo da próstata. Infelizmente, 10% dos tumores, se a gente passar mais um slide, a gente consegue ver que... Passa mais um aqui, por favor. Isso. Aí, 10% dos tumores vão estar aí nessa região mais central, mais da frente, que o toque retal não vai detectar. Aí a gente só vai ter um aumento do PSA, que a gente vai explicar um pouco mais para frente. E se passar mais um slide, a gente consegue mostrar ali também um detalhe do esfíncter urinário, né? Esse disquinho, passa o último pra gente aí, por esse favor. Disquinho laranja ali, ele mostra pra gente o esfíncter urinário. Olha lá, um detalhe ali dele, que é o músculo que faz a gente segurar a urina. Olha a proximidade dele com a próstata. Se a gente descobre um câncer de próstata muito avançado, às vezes a gente vai ter que ter um acometimento ali desse músculo e o paciente pode vir a perder a urina involuntariamente. Esse músculo ele acaba segurando a urina para que a gente não urine ele de qualquer maneira, só quando a gente quer. Então, é isso para a gente exemplificar inicialmente aí. Perfeito. Olha, doutor, uma coisa que eu queria perguntar aqui, e na verdade pedir para você contar para o pessoal de casa, porque a gente sabe que esse é um assunto que é um tabu ainda entre os homens, mas que é de extrema importância. Sim. Então, eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo a importância desse exame. Sim, a importância desse exame começa porque o Novembro Azul, ele está aí porque o câncer de próstata não dá sintomas no início. Então, muitos homens, né? A gente tem uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia que mostra que só 40% dos homens na faixa etária ideal vai ao urologista anualmente, faz os exames adequados. Então, 60% deles ali não estão sendo rastreados adequadamente. Então, o Novembro Azul vem para isso. Os sintomas o que o câncer de próstata pode dar são sangramento na urina ou no esperma na hora da ejaculação, dificuldade para urinar ou dor óssea quando o câncer já se espalhou. Mas 80% dos pacientes não vão ter nenhum sintoma no início. Então, por isso que a gente faz o rastreamento. O médico ativamente está tentando detectar essa doença no começo para que a gente possa curar o câncer de próstata. O INCA prevê que em 2025 a gente vai ter 75 mil novos casos de câncer de próstata. E desses casos, 11% vão acabar morrendo de câncer de próstata. Então é super importante, é muito prevalente, a gente tem muitos casos que poderiam ser detectados, né? Quando a gente detecta o câncer de próstata no começo, a gente vai ter 90% de chance de cura.
né? A chance de você evoluir com uma mortalidade pelo câncer no começo é muito baixa. Agora, quando esse paciente não vai ao médico, não faz o rastreio adequado, ele pode ser detectado já metastático, ou seja, o câncer de próstata já espalhou, e aí, nesse caso, você vai ter uma mortalidade que chega a 30%, 40%. Então, é por isso que a gente bate muito nessa tecla do Novembro Azul. A gente tem que fazer o diagnóstico precoce por causa disso. Uma coisa que é comum de ouvir dizer é que é a partir dos 45 anos ali que é Isso. a idade ideal para você fazer o exame mesmo sem sintoma, até porque tem paciente, como ele disse aqui, que não tem sintoma nenhum. Mas eu queria que você contasse como é que o câncer se desenvolve. Porque, tudo bem, a partir dos 45, mas isso impede que pacientes mais novos tenham. E como é que isso acontece? Bom, o câncer de próstata é um crescimento desordenado de células que elas, de uma forma desordenada, vão crescer e elas ficam sem um controle do organismo, né? E elas podem se metastatizar, ou seja, elas podem se espalhar tanto localmente, ou seja, elas podem crescer ali, ou elas podem espalhar pelo corpo, pelo sangue, ou pelos linfonodos. Quando a gente faz essa detecção precoce, a gente consegue já curar o paciente desse modo, entendeu? Existem alguns fatores de risco que podem levar ao câncer de próstata. Então, a idade é um fator de risco muito importante, talvez o mais importante, mas a idade a gente não consegue prevenir. Sim. Né? A obesidade também é um fator de risco. A obesidade leva a diagnósticos de cânceres mais agressivos e mais cedo. Então, o indivíduo que é saudável, que faz atividade física, mesmo que ele vá ter um câncer de próstata, é um câncer de próstata que vai ser menos agressivo e mais tardio, né, no caso. Né? Indivíduos de raça negra também têm um diagnóstico mais jovem, então esses também vão ter que fazer o diagnóstico e o rastreamento mais cedo, aos 45 anos. E quem tem histórico familiar, a genética também aí tem uma parte muito importante que vai fazer com que a gente tenha que diagnosticar esses pacientes, fazer o rastreio a partir dos 45 anos. Quem não tem, não é de raça negra ou não tem histórico familiar, vai ter esse rastreamento a partir dos 50 anos. Você falou, tem uma questão genética, né? Se alguém já teve algum paciente em casa que teve, ainda assim 45 anos a idade, ou precisa cuidar disso antes? Sim, existe uma recomendação para quem já tem uma mutação conhecida, é muito raro isso acontecer, que é a mutação de um gene que chama BRCA. Nesses casos, a gente tem uma recomendação de investigar a partir dos 40 anos, mas isso é raríssimo, é difícil de alguém saber que tem essa mutação. A gente faz o rastreamento normalmente a partir dos 45. Se eu tive um pai, um tio, um irmão com câncer de próstata, um somente, a gente faz a partir dos 45 mesmo. Perfeito. E aí, sabendo disso, o paciente quebrou o tabu, foi até o médico, soube infelizmente que teve esse diagnóstico. Qual é a frequência que ele precisa refazer esse exame ou como seria esse tratamento? Certo, isso é muito importante. Então, a partir dos 45 ou dos 50 anos, você vai ao urologista pelo menos anualmente, né? Como é que é feito isso, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é desmistificar isso que o paciente vai no urologista para fazer o exame do toque. Não é só isso. A gente faz uma consulta que é uma consulta bem completa, que ela envolve a gente avaliar os hábitos de vida, avaliar o sono do paciente, que vai influenciar, avaliar o sedentarismo, avaliar outras doenças que o paciente pode ter e promover a saúde masculina para evitar o câncer de próstata. Na parte do rastreio, a gente conversando com o paciente, explicando o que vai fazer, a gente faz com um exame de sangue que chama PSA, que é o antígeno prostático específico, que ele vai ser produzido somente na próstata, e todo homem vai produzir isso na próstata normalmente, tendo câncer ou não. A diferença é que o câncer de próstata ele vai subir o PSA. Então, com o tamanho de células que você tem ali, o mesmo paciente que tem o câncer ele vai produzir muito mais PSA, e isso acende uma luz amarela ali para a gente. Né? E junto com isso, a gente faz o exame de dígito retal, que é o famoso toque retal, para auxiliar nesses casos que não sobe o PSA, mas a gente consegue detectar um nódulo às vezes. Então, 10 a 15% das vezes a gente vai ter pacientes que não vão subir o PSA, mas o toque retal vai detectar um nódulo, e todo urologista já teve um caso de um paciente que estava com PSA normal, PSA de 1, PSA bem baixo e estava com câncer de próstata, né? Se a gente suspeita do câncer de próstata com o toque ou com o PSA aumentado, a gente vai pedir uma ressonância de próstata, que é um exame demorado, um exame complicado de fazer,
mas que não vai doer nada, faz um contraste e faz a ressonância naquele tubo que todo mundo conhece. E se a ressonância sugere ali, fala, provavelmente é o câncer de próstata, a gente faz uma biópsia de próstata. E essa biópsia é o único exame que vai conseguir detectar realmente ali se é um câncer de próstata. Porque ela vai tirar pedaços aleatórios e pedaços da onde a ressonância falou, deve ser por aqui, específicos, e ela vai trazer ali para o urologista um resultado no microscópio de se é um câncer e se esse câncer é mais ou menos agressivo. E aí a gente vai estadiar o paciente. Estadiar é o nome médico para a gente saber se o câncer está localizado ali só na glândula que a gente está investigando ou se ele se espalhou, né? E aí a gente estadiando e vendo que o câncer está localizado, que é o que a gente quer, porque a gente consegue curar esse paciente, a gente consegue promover alguns tratamentos. E o curioso é que o primeiro tratamento é um tratamento de não fazer nada de tratamento agressivo no paciente, que é a vigilância ativa. Então, se a gente tem, por exemplo, um caso de um paciente que na biópsia veio uma doença branda, que é uma doença pouco agressiva, o PSA é baixo, na ressonância está tudo bem, a gente consegue, às vezes, acompanhar esse paciente e fazer biópsias, fazer ressonâncias. Às vezes esse câncer nem se desenvolve ao ponto de gerar algum problema para o paciente. Então ele não vai precisar fazer cirurgia, não vai precisar fazer radioterapia, mas a gente tem ele ali sob controle. A gente chama isso de vigilância ativa. Quando a gente tem um câncer um pouco mais agressivo, intermediário ou mais agressivo ainda, aí a gente vai ter que fazer um tratamento ativo. Esse tratamento é ou a radioterapia com hormônio. A gente faz um bloqueador hormonal, que é uma injeção que o paciente toma para baixar a testosterona, junto com a radioterapia, né? Ou a gente faz a cirurgia. E aí a cirurgia a gente tem 3 tipos. Tem a cirurgia aberta, tem a cirurgia laparoscópica e tem a cirurgia robótica, né? E a gente consegue de diversas maneiras selecionar o paciente para qual que é aquela mais adequada, né? E curar o paciente dessa forma, se a gente conseguir, e faz um acompanhamento da pós. Então, o diagnóstico do câncer de próstata, quando ele é feito no começo, é um diagnóstico que vai salvar o paciente de uma doença metastática no futuro, que vai dar dor, que vai complicar, que pode matar o paciente. Quando você diz descoberto, assim, logo no início, isso tem alguma relação com o tamanho da próstata? Como é que... Excelente pergunta. Isso funciona? Essa pergunta é muito boa, porque muita gente confunde a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata que todo mundo vai ter. Eu e você, a gente vai ter. Todo mundo vai ter. Com 60 anos, 60% vai ter. Todo mundo vai ter. E esse é um aumento que é um aumento sem câncer. Então, não tem um crescimento desordenado. A próstata ela aumenta e naquele slide a gente viu que ela fica entre a bexiga e o canal. E ela vai acabar obstruindo ali e gera dificuldade de urinar, acordar à noite para urinar, ter que sair correndo para urinar. Naturalmente isso acontece? Isso acontece. Isso tem algo que pode ser feito para evitar isso? Com certeza, com certeza. É a mesma coisa que a gente, que a gente faz para evitar o câncer de próstata. Atividade física, alimentação saudável, um hábito de vida saudável, tudo que você faz para evitar uma doença do coração, você está evitando uma doença da próstata também. Perfeito. Então, isso é muito importante. Agora, a consulta com o urologista também vai abordar isso, né? A gente vai falar sobre HPB, que é essa hiperplasia prostática benigna, e a gente vai talvez entrar com remédios. Existem cirurgias que também são menos agressivas, mas elas são feitas ali para a próstata, e a gente consegue com isso que o paciente tenha uma qualidade de vida para urinar, não precisa ficar acordando à noite. Isso é super importante. Mas o mais importante é entender que você estar com dificuldade de urinar não tem relação com câncer de próstata. Então, a gente tem que desmistificar isso. O câncer de próstata é uma coisa e HPB é outra. É bem importante a gente saber disso. Olha, gente, é claro que a gente agora, nesse momento, está falando sobre o câncer de próstata, mas o doutor Rafael, ele é urologista, então atende a saúde dos homens em geral, né, doutor? Então eu queria que você falasse também para a gente, porque eu, talvez até eu seja também um pouco preconceituoso nesse sentido. Eu, por exemplo, nunca fui no urologista. Então, eu queria que você desse uma palavra de incentivo para as pessoas que estão em casa, para que de fato procurem com sintoma ou sem sintoma, para que de fato, se tiver algo a ser descoberto,
que descubra logo no início, para depois não ter um problema no futuro aí. É super importante o que você falou. O câncer de próstata, não é só o câncer de próstata que a gente fala no Novembro Azul, é a saúde masculina. Mas mais que isso, né? O urologista ele também cuida do trato urinário feminino. Então, pedras nos rins, infecção de urina, tudo que a mulher tem da parte urinária também é o urologista que cuida. E da parte masculina ali, ele cuida da parte genital e urinária. Uhum. É super importante a gente passar com o urologista, não é só em novembro isso, né? A gente está no final de novembro agora, sim, mas é super importante a gente passar com o urologista, não tem idade para começar, o urologista ele trata de qualquer complicação durante toda a vida. Tem crianças que vão passar no urologista, adultos jovens, adultos mais velhos e idosos vão passar no urologista. A questão do Novembro Azul, a gente tem muito tabu com relação ao toque retal, a gente tem tabu com relação, eu não vou lá, eu sou macho, não sei o quê. E assim, isso é uma coisa que pega a gente, porque o homem de 50 anos, que é o homem que vai começar ali a fazer o 45, o rastreamento, normalmente é um pai de família, alguém que está cuidando de uma família, que vai precisar prover ali durante muito tempo. E ele ir no urologista, ele cuidar da família dele, ele cuidar da família dele. Sim, claro. Então ele está sendo homem pra caramba indo no urologista. E se ele não quer fazer o toque retal, o ideal é que ele vá no urologista e ele fale pro urologista, não quero fazer o toque retal, acompanhe pelo menos com o PSA. É pior do que a gente não fazer os dois, né? É ideal a gente fazer o toque retal e o PSA, mas se você vai no urologista e você faz pelo menos o exame do PSA, você já está fazendo um segmento ali que você já começa a, pelo menos, um caminho, né? É um caminho, né? É melhor do que a gente não fazer nada, com certeza. Isso é muito importante. Olha, agora para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta da maioria dos homens que estão nos assistindo aí. Dói, incomoda, como é? Excelente pergunta. Essa acho que é uma dúvida que muita gente deve ter. Com certeza. O exame de toque, ele não dói. É incômodo, eu vou mentir aqui. É incômodo você estar na sala, tudo, mas assim, é um exame rápido, ele dura 10 segundos. Ele é feito ali, a gente passa um lubrificante anestésico com a luva e faz o exame em 10 segundos. Não é para doer, tá? É um exame que incomoda, mas não é para doer, tá? Bom, perfeito, doutor. Eu queria agradecer sua presença, a aula que você deu aqui pra gente. Lembrando, pessoal de casa, que procurar o urologista, fazer o toque, fazer o exame que precisar fazer, é o que o doutor falou, não vai te tornar menos homem por isso. Talvez se torne mais homem, se você realmente estiver preocupado com o futuro da sua família, dos seus filhos. Você que já tem a idade aí que precisa fazer o exame, é bom colocar a mão na consciência e saber que é o futuro da sua família, que muitas vezes está na palma das suas mãos aí, e por uma questão de preconceito, você está deixando ir embora. Então, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Passa os seus contatos para o pessoal de casa, como é que eles te encontram, de repente, se quiserem fazer uma consulta. Boa, claro. Eu atendo na Clínica Uruonco, aqui em São Paulo. Meu Instagram está aí na tela, rafaelgrunevaldi.uro. Também tem o site www.doutorrafaelgrunevaldi.com.br e pode me encontrar se tiver alguma dúvida, fico à disposição aí para esclarecer tudo. É muito importante esse acesso à saúde aí que vocês estão promovendo. Parabéns pela escolha do tema. Imagina. A gente é que agradece a sua presença. E, mulherada de casa, se os homens forem relaxados, pega na orelha e manda ir atrás do doutor aqui, viu? Porque tem homem que não quer saber disso não, mas precisa, é importante. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Eu me despeço.